Nicarágua, teologia da libertação e o futuro do Brasil. O que essas três coisas têm a ver? Seja muito bem-vindo, você está no canal Santidade.com, eu me chamo Juninho Noronha. Neste vídeo de hoje eu quero trazer a realidade, a verdadeira, e um pouco da história da Nicarágua. A história que a grande mídia não te conta. A história que muitos padres da teologia da libertação escondem. Ou melhor, falam aos quatro cantos dos ventos porque eles não têm compromisso com a salvação das almas. Fique até o final desse vídeo e você vai se surpreender com tudo o que aconteceu na Nicarágua e com tudo que pode acontecer no Brasil. Porque as mesmas pessoas que estavam lá para poder fundar o Partido Socialista Frente Sandinista de Libertação são as mesmas pessoas que estão por detrás de um partido bem vermelho do país. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa. A polícia da Nicarágua extraiu de sua residência o bispo de Matagalpa e crítico do governo Rolando Álvares. A própria diocese de Matagalpa alertou nesta sexta-feira sobre a entrada da polícia na residência do bispo. O paradeiro de quem acompanhou Álvares na cúria também é desconhecido. O bispo estava retido junto com uma dezena de pessoas desde o último dia 4 de agosto. A polícia sitiou a cúria dias depois que Álvares denunciou o fechamento pelas autoridades de 5 estações católicas e exigiu que o governo de Daniel Ortega respeitasse a liberdade religiosa. A polícia anunciou que a diocese de Matagalpa está sendo investigada por tentar organizar grupos violentos e incitar ódio para desestabilizar o estado da Nicarágua. Como nós podemos ver, os padres, os bispos da Nicarágua estão sendo presos. Ou talvez até coisa pior. Dom Rolando, por exemplo, bispo de uma das dioceses mais proeminentes e católicas da Nicarágua, está desaparecido já há quase um mês e não se sabe o que aconteceu. Depois de viver cárcere privado dentro da sua casa, juntamente com 8 sacerdotes, 4 seminaristas e 10 leigos, a polícia do ditador Daniel Ortega invadiu a casa e prendeu o bispo, levou para um lugar separado das outras pessoas que não se sabe o paradeiro. Nós também vimos recentemente freiras da congregação de Madre Teresa que foram expulsas. Tudo isso com a desculpa de que estes padres, estas freiras, estes leigos católicos são agitadores e inventadores de fake news. Mas o que tem a ver, meus irmãos, a ditadura nicaragüense de Daniel Ortega com a teologia da libertação e o futuro do Brasil? Tem tudo a ver. As pessoas que estavam lá na década de 70, na década de 80, fundando a Frente Revolucionária Sandinista da Libertação, guarde bastante esse nome, Frente Sandinista da Libertação, Frente Sandinista da Libertación, são as mesmas pessoas que estão na base de um partido que é defensor da Nicarágua. Este partido que foi fundado dentro desta base, com comunidades eclesiais de base, assim como foi na Nicarágua, com os padres da libertação, com bispos da teologia da libertação. Um dos mais famosos é o padre Ernesto Cardenal, que foi repreendido publicamente pelo Papa São João Paulo II. Veja o vídeo. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. O padre Ernesto Cardenal, que foi excomungado pelo Papa Bento XVI, foi um dos grandes percussores para que Daniel Ortega chegasse no poder. Dentro das SEBs, as comunidades eclesiais de base, com aquele discurso de direitos sociais, com aquele discurso de direitos humanos, democracia, vamos lutar contra as mentiras. Fundaram então a Frente Sandinista da Libertação, colocando um ditador sanguinário, revolucionário, para que tomasse conta do país, prendendo todos os seus opositores. E hoje nós estamos vendo aí o fruto deste apoio da base da teologia da libertação ao ditador Daniel Ortega. Os frutos são frutos podres, porque a teologia da libertação é uma desgraça. Como dizia o Papa Bento XVI, é um câncer
dentro da Igreja Católica. Mas o que tem então a ver isso com o Brasil? O que tem a ver o que está acontecendo lá na Nicarágua com o que pode acontecer aqui no Brasil? Com a nossa história brasileira? Eu digo para vocês tudo. Porque as mesmas pessoas que ajudaram a fundar este Partido Socialista Libertário são as mesmas pessoas que ajudaram a fundar um partido de um presidente que é aliado de Daniel Ortega, que está disputando o Palácio do Planalto. Veja esse vídeo. O que eu vivi na Nicarágua, eu coloquei em 2 livros. Esse aqui só se encontra em sebo, talvez pela internet, está completamente esgotado. Nicarágua Livre, o Primeiro Passo, né? Em que eu relato um livro de 1980, a Revolução foi em 1979, né? Relato a minha aproximação com o governo sandinista. Quando me perguntaram no México, como é que a gente faz aqui para criar um PT e chegar ao poder? Eu falei, olha, vocês começam com o trabalho de base, daqui a 40 anos... Não, a gente quer a receita para 4 anos. Eu falei, para 4 anos eu não tenho receita. Eu posso falar como é que foi no Brasil. Sabe? Para o Lula ser eleito em 2002, foram 40 anos de trabalho de base. Foram 40 anos de trabalho de base. O teólogo da libertação, Frei Beto, grande apoiador de Cuba, e ele disse que Cuba é o único país que verdadeiramente o socialismo deu certo. Nossa, como deu certo, né? O tanto de cubano que morre tentando ir para os Estados Unidos não é brincadeira. A ilha de Cuba é uma verdadeira prisão a céu aberto. Este mesmo homem ajudou as bases petistas para que o PT pudesse tomar conta do poder no Brasil. E eles estão aí tentando voltar. Eles querem, contudo, a sede de poder que eles têm, voltar. E se eles voltar, o que vai acontecer? O mesmo que está acontecendo na Nicarágua. Na Nicarágua, desde 2018, revolucionários de esquerda têm atacado com veemência a Igreja Católica, agredido bispos, agredido padres, agredido cardeais. Olha este vídeo, por exemplo. Seguidores do governo de Daniel Ortega invadiram com violência a Basílica de San Sebastián, na cidade nicaragüense de Diriamba, nesta segunda-feira. Entre as vítimas das agressões está o bispo auxiliar de Manágua, Silvio Baez, além de jornalistas. Nós temos visto isso também no Brasil. Aquele vereador do PT que invadiu uma igreja, não respeitando as senhorinhas que estavam ali fazendo a ação de graça após a missa. Nós vemos os gritos do Lula num comício dizendo que não precisa de padre. Nós vemos o Lula dizer que vai regulamentar as mídias sociais. 2021, 2022, a coisa apertou na Nicarágua, sabe por quê? Porque foi aprovada uma lei pelo Daniel Ortega, uma lei que regulamentava as mídias sociais e passou então pelas mãos do governo, passa pelas mãos do governo tudo aquilo que é falado e dito. E aquilo que não agrada ao governo, que é contrário, o governo não, né? A ditadura de Daniel Ortega é considerado como fake news. E esta pessoa que inventou esta fake news, ela é condenada à cadeia. Quais são as acusações que os padres têm sofrido? Porque em 2021 e 2022 foram proibidos até mesmo procissões. Pasen, por favor. Mira, está metiendo un problema con la Iglesia Católica. Padre, celebren entonces afuera. No, tenemos el tiempo. Me está pidiendo. No, es la iglesia de nosotros. Ellos vienen a atemorizar. A desculpa do governo é que estas procissões católicas espalhavam fake news contra a ditadura. Gente, nós vemos isso no Brasil acontecer aí escancaradamente. O futuro do Brasil, se nós não rezarmos muito, pode ser igual o presente que
que a Nicarágua está vivendo agora. E o que é que liga o presente da Nicarágua, o passado da Nicarágua, o presente da Nicarágua e o futuro do Brasil? A teologia da libertação. Os padres revolucionários da teologia da libertação que querem colocar a todo custo o bandido de estimação preferido deles. Quando houve o processo sandinista, nos anos 78 e 79, eu era, e continuo, muito fã da poesia do Ernesto Cardenal, que é um sacerdote nicaragüense. Antes, em fevereiro de 79, o êxodo da Revolução foi em julho de 79, eu fui a Costa Rica e lá eu tive contato clandestino, não eu clandestino, ele clandestino. A Costa Rica faz fronteira com a Nicarágua. No fundo de uma livraria eu encontrei o Ernesto, aí nos conhecemos, depois a gente teve outros contatos. E quando os sandinistas foram vitoriosos em julho de 79, eles me convidaram para ajudar os militantes da frente a entender a relação marxismo-cristianismo. Os frutos serão uma perseguição massiva àqueles que querem demonstrar a sua fé publicamente. Veja, por exemplo, o que diz o Papa São João Paulo II a respeito disso. Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. A teologia da libertação, então, é esta base que quer trazer a ditadura nicaragüense para dentro do nosso país. Com a desculpa de igualdade para todos, com a desculpa de ajuda dos pobres, com a desculpa da teologia integral. Eles querem devolver o poder para aquela pessoa que defende publicamente o aborto, que defende a liberação das drogas. Tudo em nome de uma democracia. Meus irmãos, nós precisamos rezar muito para que esta base que botou o Partido Vermelho comunista, satanista do PT no poder não possa voltar. Rezemos também pelos nossos irmãos nicaragüenses. Rezemos pelos nossos irmãos que têm sofrido esta perseguição demoníaca do amigo, do candidato à presidência do Brasil. Deus abençoe o Brasil e a Virgem Santíssima possa cobrir o nosso país, nos libertando de todas as garras do comunismo que tem se levantado contra nós. Salve Maria. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT de discutir a base da Igreja Católica. A base da Igreja Católica. A base da Igreja